Então, muito boa noite. A ideia hoje é a gente fazer algumas reflexões sobre essa dicotomia entre bem e mal. Principalmente na doutrina católica, essa ideia do mal sempre foi uma questão, podemos dizer, crítica, porque sendo Deus o Criador do universo e de todas as coisas e de todos no mundo, e sendo ele o supremo bem, não é admissível que tenha criado isso a que chamamos mal. E isso é um assunto que tem sido discutido dentro das doutrinas da Igreja desde os primeiros filósofos cristãos, notadamente Santo Agostinho, que na sua obra Livre-Arbítrio, ele vai muito a fundo nessa questão. E, e ele vai buscar a sua inspiração nos filósofos gregos, notadamente Plotino, que afirma que o mal não é um ser em si, né? O mal, na realidade, não existe. O que existe é uma carência de bem, né? Então, dentro dessa ideia, é que Santo Agostinho desenvolve assim essa sua filosofia que, que é tratada com muito carinho nesse livro, que é o Livre-Arbítrio, e que tem como fundamento basicamente a filosofia maniqueísta de que existe uma ideia ou um princípio de bem e um princípio de mal, e que o homem não seria responsável por, por suas ações, mas já que ele seria levado a fazê-las por esse princípio do mal, que seria um princípio ontológico e metafísico. Então, o homem estaria assim liberado de toda ação que praticasse, toda ação má que praticasse, já que não seria responsável, não teria responsabilidade por isso, ele seria levado a fazer essas ações. Então é contra essas ideias maniqueístas que Agostinho vai versar nesse livro, e o que ele vai nos dizer é que o mal, ou as ações más, ou o pecado, segundo a liturgia cristã, né, é sim uma responsabilidade de cada homem, de cada ser humano, e que está baseada na liberdade de escolha de cada um. Essa é a justificativa dele, e não que seja uma coisa imposta, ou que nos seja dada por Deus. Segundo ele, então, esse mal, quando
quando falamos que o homem age mal, isso é basicamente determinado por nossa conduta quando os homens perdem aquela ordem interna que nos foi incutida por Deus quando da criação do homem, ou seja, que todo homem tem uma estrutura interna baseada numa determinada hierarquia, em que a parte mais superior seria a razão, a qual deve obedecer todos os nossos atos. E essa ação seria, e essa razão seria, logicamente, sempre iluminada por Deus. Mas essa mesma razão, tendo Deus nos dado a liberdade, pode, pela vontade dos homens, ser arrastada por suas paixões, por seus desejos, e ao invés de atender aos desígnios de Deus, ao invés de fazer com que o homem cumpra sua natureza humana, ele seja arrastado por esses desejos e essas paixões e seja levado a praticar ações que são guiadas por seus desejos e suas paixões, ações que atendem apenas aos seus próprios interesses, quer seja físicos ou psicológicos, mas aos seus interesses materiais, e que não seja instrumento para aquilo que o homem foi criado, que é justamente para a glória de Deus na terra. E levando o assunto ainda a uma profundidade maior e mais pormenorizada, Agostinho ainda vai nos lembrar que existem basicamente 3 tipos de mal. Existe o mal físico, o mal moral e o mal ontológico, me fugiu a palavra agora, e metafísico ontológico, né? Então, e ele vai então explicar que esse mal metafísico ontológico é um mal que não pode existir no cosmos. O mal metafísico ontológico é uma derivação conjectural, ou seja, existem coisas que aparentemente são mal em si, mas que devem ser analisadas apenas dentro de um conjunto, ou seja, dentro da unidade do cosmos. Então, aparentemente elas se nos apresentam como um mal, mas no conjunto elas fazem parte dessa harmonia total. Talvez muitas vezes a gente simplesmente não possa entender o porquê daquele fato em si, que para nós parece ser um mal, mas que no conjunto do cosmos, no conjunto da unidade, acaba fazendo parte da harmonia do todo. O mal moral é o mal do pecado, é aquele mal que é a subversão da nossa
é a subversão da nossa hierarquia interna, como eu falei, né? É justamente aquele que é causado pela ruptura dessa hierarquia e faz com que as razões e as paixões, com que as paixões e os desejos arrastem a nossa razão e a razão passe a agir segundo a sua vontade, a vontade dos desejos e das paixões, e não agindo de acordo com a sua finalidade última, que é a vontade divina, que é fazer o bem. E finalmente existe o mal físico, que, segundo Agostinho, é consequência do pecado original. Os mais físicos que arrastam a alma não são a causa, mas são a consequência do nosso pecado original. Enfim, é essa ideia de que um ser bondoso e sendo o bem supremo do universo, Deus, de modo algum pode criar o mal. O mal, em resumo, é única e exclusivamente consequência da nossa liberdade de escolha, e dentro dessa liberdade a liberdade em si não pode ser considerada uma coisa ruim, muito pelo contrário. A liberdade é um bem. O que torna o mal é o uso que fazemos dessa liberdade. Enfim, esse é um resumo de como devemos encarar o mal e de como podemos entender que Deus, enfim, como autor, como criador de tudo e de todas as coisas no universo, e sendo o bem supremo, de modo algum ele conceberia assim a si mesmo essa opção de ser o criador do mal. Isso é uma construção puramente humana. Enfim, era isso que eu queria dividir com vocês. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima, se Deus quiser.